Você já terminou um jogo esperando um final épico, cheio de emoção, reviravoltas e aquela sensação de dever cumprido e acabou totalmente desapontado? Pois é, nem todo final de jogo é digno de aplauso. Alguns são confusos, abruptos, anticlimáticos ou simplesmente bizarros, deixando jogadores perplexos ou até rindo da situação. Alguns finais se tornaram memoráveis justamente por serem ruins, outros viraram verdadeiros memes da comunidade gamer. Mas independentemente do motivo, eles nos mostram que nem sempre o encerramento de uma história corresponde ao investimento de tempo, dedicação e expectativa que colocamos durante horas de jogo. Hoje, vamos relembrar os piores e mais bizarros finais da história dos games, desde clássicos problemáticos até títulos recentes que surpreenderam pelo absurdo. E sim, atenção, isso significa que vem aí uma chuva de spoilers. Vamos falar dos finais inesperadamente ruins. E se você gosta de explorar curiosidades, histórias e lados divertidos do universo gamer, já se inscreve no Universo Plural e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Alguns jogos parecem prometer finais épicos, mas acabam entregando experiências frustrantes. Um exemplo clássico é o Deadly Premonition, um título que conquistou fãs por sua narrativa única e atmosfera misteriosa. Você passa horas explorando a cidade de Greenvale, acompanhando o agente York em uma investigação cheia de reviravoltas. Mas quando chega no final, a história se dissolve em uma mistura confusa de sonho, realidade e acontecimento sem explicação clara. Muitos jogadores saíram da tela com mais perguntas do que respostas, incapazes de compreender o que realmente havia acontecido. Outro caso emblemático é o Resident Evil 6, que tentou amarrar múltiplas histórias em um único jogo. Apesar da construção intensa de suspense e ação, o final do jogo se torna corrido e pouco satisfatório. A conclusão não consegue dar o mesmo impacto que os momentos dramáticos anteriores, deixando a sensação de que várias tramas foram sacrificadas para fechar a narrativa de forma mais rápida. Esses finais mostram que uma boa história pode ser prejudicada se o encerramento não corresponder à expectativa do jogador, transformando momentos de clímax em experiências desconcertantes ou até risíveis. Eles são um lembrete de que no mundo dos games nem sempre o final compensa todo o investimento emocional que dedicamos à história. Agora sobre finais abruptos ou sem sentido. Alguns jogos parecem prometer um encerramento emocionante. Um exemplo clássico é o Final Fantasy VIII, onde após horas de reviravoltas complexas, desenvolvimento profundo de personagens, o final acontece de maneira muito rápida. Subtramas importantes e relações entre personagens ficam sem resolução, gerando frustração em jogadores que esperavam um fechamento mais consistente. Nós sabemos que esse é o jogo favorito do Ben Starr, mas nem por isso ele é o melhor que temos. Outro caso notório é o Sonic the Hedgehog de 2006, um jogo já criticado por bugs e problemas de gameplay. O final adiciona uma camada extra de estranheza. O Sonic se encontra em cenários desconexos e a narrativa dá saltos que parecem não fazer sentido. Para muitos, o encerramento não apenas desaponta, mas também se torna um exemplo de como uma boa franquia pode sofrer com decisões narrativas mal executadas. E o que aprendemos com isso? Que o encerramento precisa respeitar o tempo e investimento emocional do jogador. Quando isso não acontece, o que poderia ser um momento épico se transforma em decepção e frustração, ficando marcado na memória de todos pelos motivos errados. Finais bizarros ou inesperados. Alguns jogos optam por finais que são estranhos, surreais ou totalmente inesperados, pegando o jogador de surpresa. Um exemplo memorável é o Earthbound, um clássico RPG do Super Nintendo. Depois de uma aventura cheia de humor e elementos absurdos, o jogador é surpreendido por uma batalha final inusitada e uma conclusão que mistura o nonsense com emoção, criando um encerramento que é tão estranho quanto inesquecível. Outro caso é o Kingdom Hearts 358/2 Days. Embora o enredo seja emocionante, o final é inacessível para quem não jogou toda a saga. Revelações importantes aparecem de repente. Personagens fundamentais têm seus destinos resolvidos de maneira confusa, e a narrativa exige conhecimento de múltiplos jogos anteriores. Para quem entrou de forma casual, o encerramento pode parecer incompreensível, deixando a sensação de que algo foi perdido
perdido no caminho. Se o inesperado é bem utilizado, pode surpreender e encantar, mas quando o final é mal executado, gera confusão e frustração. Ao mesmo tempo, eles se tornam parte da cultura gamer, momentos que geram memes, discussões e lembranças eternas sobre como nem todo encerramento cumpre a promessa do início do jogo. Finais que se tornaram memes. Alguns finais de jogos são tão estranhos ou mal construídos que acabam virando verdadeiras lendas da internet. Um exemplo clássico é Plumbers Don't Wear Tie, um jogo de 1993 que se tornou famoso justamente pelo seu final absurdo. A narrativa já é confusa durante o jogo, mas o encerramento leva a história a um nível de bizarrice que só pode ser apreciado com humor, tornando um ícone do ruim que ficou divertido. Outro caso interessante é Nier Automata, que apesar de ser um jogo aclamado, possui múltiplos finais. Especialmente o final E, que exige ações do jogador fora do convencional e termina de uma forma totalmente inesperada, misturando decisões meta e narrativa. Para muitos, o final é tão estranho que rapidamente se espalhou como meme, provando que até os jogos bem-sucedidos podem surpreender de maneiras cômicas ou inusitadas. Como vimos, nem todo final de jogo consegue corresponder às expectativas dos jogadores. Alguns são confusos, outros abruptos, bizarros ou simplesmente estranhos, mas todos deixam a sua marca, seja pela frustração, pelo riso ou pelos memes que se espalham pela comunidade game. Do surreal de Earthbound ao inacessível de Kingdom Hearts 358/2D, passando pelo absurdo de Plumbers Don't Wear Ties, ou o inusitado final E de Nier Automata, esses encerramentos nos lembram que a experiência do jogo não termina na última tela. Ela continua nas discussões, nas memórias e na diversão de compartilhar histórias com outros jogadores. E você? Qual foi o final de jogo mais estranho, confuso ou decepcionante que você já viu? Conta pra gente nos comentários. Se você quer continuar explorando o universo dos games, descobrir curiosidades, histórias incríveis e análises divertidas, se inscreve no canal do Universo Plural e ativa o sininho. Aqui você encontra um verdadeiro universo de conteúdos para todos os tipos de jogadores, esperando por você. Nossa, é bem triste quando você pensa em, nossa, acho que vou finalizar esse vídeo com o final épico e aí vem meio que assim, do nada.